Paz do Senhor a todos, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui nesse canal que é Palavra que Salva. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, você que faz parte desse canal, você que faz parte dessa família, seja grandemente abençoado pelas mãos do Todo-Poderoso, nosso Deus, amado e querido, que está em todo tempo, em toda hora, contemplando nossas vidas, nos ajudando no dia a dia, fortalecendo a cada dia mais a nossa fé no Senhor. Para você que está nos assistindo agora pela primeira vez, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, fique à vontade aqui no nosso meio. Esse momento, essa hora aqui, essa reflexão é senão para exaltar, adorar, glorificar o nome de Deus em nosso meio, tá bom? E você pode ajudar o pastor através do seu like. Dê um like de gostei, não gostei ali, que o vídeo tem mais relevância na plataforma. A palavra de Deus hoje está em Gênesis capítulo 41, verso 33, 41, 33, diz assim, ó: procure agora ao faraó um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. Veja só, eu já comentei em alguns vídeos anteriores a espera que José teve, as situações que José passou, né, pela questão de ser vendido, caluniado pela esposa de Potifar, foi para a prisão, lá ficou, depois que ajudou o copeiro, o padeiro ali, eles principalmente o copeiro, né, que voltou, né, a se colocar de novo na presença do rei, porque o padeiro morreu. Ele aguardava para que tivesse uma oportunidade, e depois que ele pensava que aquele homem tivesse sido novamente reinserido ali no meio de Faraó, ele poderia, né, interceder por ele. E aí nós vimos que passou-se 2 anos, para que depois ele vai ser chamado. Ele foi esquecido, né, na realidade. E depois desse sonho chegou, que Faraó teve, chegou a vez dele, né? E aí ele foi até a presença de Faraó para falar a respeito desses sonhos e o que Deus tinha a revelar a respeito dos sonhos. E aí que é interessante, que mostra a sabedoria, a forma como José ele se pronuncia, a forma como ele se comporta, o que ele fala, que faz diferença na vida dele, né? Ele chegou até Faraó mostrando, explicando, interpretando os sonhos para ele, o sonho que Faraó teve, o sonho das vacas gordas, das espigas fracas, né, das espigas fortes, tal, e o quanto a terra haveria de sofrer pela questão da fome, né? Que as vacas, as espigas, elas tinham só um só significado, conforme José falou para Faraó, né? E explicou que é 7 anos de fartura, 7 anos de fome, tal, e que, né, a interpretação do sonho se dava nesse sentido. Mas o interessante aqui é que José, ele falou para Faraó essa interpretação e apresentou, né, propostas, né, para que ele pudesse fazer, né? Então, assim, ele foi diante de Faraó, teve a oportunidade até de criticar, né, de repente fazer alguma crítica a Faraó, falar alguma coisa e tal, mas ele não fez assim, ele procedeu conforme a orientação do Senhor, interpretou os sonhos conforme o Senhor tinha dado essa interpretação para ele, mas ele apresentou propostas para que aquela situação fosse contornada, que fosse organizada de tal forma que eles pudessem ter o controle disso, né? A gente sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, mas ele tinha levantado José justamente para a oportunidade, e a oportunidade era aquela, e ele foi diante de Faraó justamente para isso. Então, assim,
Às vezes nós estamos diante de uma situação, e uma situação que a gente só fala, só diz algo, só critica, né? Porque isso, aquilo, e deveria fazer assim, e não fez assim, então tá errado, sempre vai ser assim, sempre não sei o quê. Critica o outro, né? Porque o outro faz isso, o outro faz aquilo e tal, e tal, e tal, mas não apresenta sugestões como apresentou José. Então, assim, no campo da crítica é fácil a gente criticar, né? Abrir a boca e criticar e falar disso, o trabalho está mal feito, o trabalho está assim, deveria ter feito dessa forma, deveria ter feito desse jeito, não foi feito assim, por quê, e tal, e tal, e tal. Mas não apresenta propostas que possam melhorar essa situação. E aí você vai ver José. José está ali naquela condição, mas mesmo assim ele não se colocou, né? Ele não disse, olha, Faraó, aqui está José, o único que pode resolver o teu problema, a tua situação e tal, porque os outros não resolvem, os outros não conseguem, os outros não desvendam, os outros não interpretam, e só eu posso fazer isso e vou fazer isso e tal, e tal, e tal. Não. Ele agiu na sua simplicidade, disse assim, olha, procure, Faraó, homens ou homem sábio, criterioso, homem que quando estiver no comando, ele possa saber fazer, saber organizar, coordenar, supervisionar toda essa situação, que aí vocês vão passar por essas situações, porque já está determinado por Deus que haverá isso, e nessas situações de fome, de plantação, essas coisas todas de mantimento, né, de respeito à comida e tal, com certeza a gente vai precisar se organizar para passar por essa situação. E aí ele não disse ele disse procure homem sábio e criterioso. Né? Deixou que Faraó pudesse ver isso, né? E tomar decisão. Ao contrário de pessoas que às vezes, não, só eu resolvo, só eu. Não adianta que outro não vai resolver porque eu resolvo, não adianta que outro vai fazer porque eu faço, só eu faço. Não. Ele colocou-se ali, disse, olha, procure homens, ou homem, que seja sábio, que seja criterioso, que saiba lidar com a situação. E Faraó olhou, né? Quando José fala isso diante de Faraó, Faraó disse assim, ó, eu não vejo outro, né? Eu não vejo outro senão você, José, porque você, diante de mim, né? Você tem o Espírito de Deus, né? Você parece ser uma pessoa que tem um perfil de um bom líder, de um grande líder, né? E pode muito bem assumir essa situação, né? A gente sabe que a mão de Deus estava ali porque era o ápice de José ali, depois de todas aquela sua trajetória, de todas aquelas suas situações, de tudo que ele passou, ele ia chegar naquele momento porque Deus o tinha projetado para isso, né? Mas Faraó viu nele qualidades, Faraó viu nele que ele apresentou, mostrou a situação, mas apresentou propostas que pudessem mudar, que pudessem ajudar, que pudessem guiar, mostrando características de uma liderança. E Faraó, né, não teve, não teve dúvida. Ele disse assim, ó, Faraó prosseguiu, entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Veja só, não precisou criticar, não precisou falar mal, não precisou discutir, não precisou fazer confusão nenhuma. Ele propôs a situação, né? Interpretou, colocou as cartas na mesa, propôs a situação, olha, você precisa disso, 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 e procura um homem que saiba fazer isso. E Faraó viu nele, né, que ele poderia estar no comando disso. Ele disse, olha, entrego a você todo o comando da terra do Egito. Depois de mim é você. Né? E aí Deus realiza o propósito na vida de José, aquilo que estava
a ser finalizado como o ápice da coroação daquilo que José, de toda essa trajetória, e deixa essa, essa reflexão para nós, né, de esperar um momento, né, não se propor porque é o bom, é o melhor, né? Deus está vendo essas coisas, né? E de repente ser, né, estar naquela situação conforme as formas, os direcionamentos que vão sendo tomados e aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida, né? E sempre apresentar as situações e esperar que algo aconteça. Certeza que Deus ele vai agir por nossas vidas e vai nos dar, né, entendimento, sabedoria, como deu a José, para saber interpretar os problemas da vida, saber lidar com as situações e também ter o controle, né, das situações, saber estar, saber se projetar no momento e na hora certa. Que Deus em Cristo te abençoe nesse dia, te guarde, te proteja em nome de Jesus. Amém.